Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui no YouTube, com quase 100 mil inscritos. Vamos chegar ainda no segundo semestre a 100 mil inscritos e vou revelar aqui para vocês como foi feito todo esse trabalho durante todos esses anos. E agradeço você também que acompanha a gente no perfil lá no Instagram. Nos últimos 30 dias, quase 10 milhões de visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui o jornalismo com ética, imparcialidade e credibilidade. E hoje comigo aqui um programa muito especial para você que é mãe, principalmente. Eu recebo a médica pneumopediatra, a doutora Roberta Costa Palmeira. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora aqui no podcast. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de trazer informações sobre a saúde respiratória, né, para as nossas crianças e para as suas famílias. Sim, doutora, saúde da criança é tudo. A gente vê a preocupação com os pais. Nós estamos vivendo uma situação na região de Rio Preto que são as quedas bruscas de temperatura. Quais são os cuidados que a mãe deve observar no comportamento da criança? Quais são a coriza? Quais são os primeiros sinais que revelam ali um ponto de atenção? Sim, é importante falar dessas alterações climáticas, né? Porque a gente sabe que mudanças bruscas de temperatura favorecem alterações nas questões ambientais, poluição, tempo mais seco, o aumento da circulação dos vírus. O ambiente mais frio também favorece ficar mais aglomerados, né? Então, consequentemente, a transmissão das infecções são muito mais frequentes. Então, as crianças vão apresentar inicialmente sintomas que podem ser leves, como coriza, nariz entupido, uma tosse, às vezes uma febre baixa, que na grande maioria das vezes são resfriados, né? Quadros leves que a mãe mesmo vai conseguir contornar, tratar em casa, mas a gente tem que ficar alerta que, principalmente nas crianças menores de 2 anos, essas infecções podem evoluir de formas mais graves, né? Como febre alta, tosse persistente, dificuldade para respirar, com afundamento, né, entre as costelas, né, respiração mais pesada, chiado no peito. Então, nesses casos, requer uma atenção mais especializada, uma avaliação de emergência. Sim, a senhora falou que a própria mãe pode cuidar, mas a gente tem que fazer um alerta sobre a questão do automedicamento, saber, fazer aquela consulta breve ao pediatra, né? Sim, é importante ter uma relação, né, boa, né, com o pediatra para seguir as orientações, né, que ele passa. A gente sabe que os quadros virais, os resfriados, não existe nenhuma medicação, nenhum medicamento específico, né, que vá tratar o resfriado. Ele é um quadro limitado, autolimitado, né. Então, o tratamento é mais para os sintomas, né? Lavagem nasal importante, com soro fisiológico, né? Manter a criança bem hidratada, né? Com uma alimentação saudável, dormir bem, preservar a criança de ida para creche e escola, justamente para evitar a transmissão, né? E evitar com que a criança se infecte ali naquele período novamente dos quadros, do vírus que ela está passando. Então, para ela se recuperar daquele quadro viral, não entrar com antialérgicos, corticoides, antibióticos, indiscriminadamente, porque, como eu falei, são vírus, né? Então não tem um tratamento específico para esse quadro leve. Já a influenza, que é o vírus da gripe, esse sim tem medicação específica, que tem que ser recomendado pelo médico, né? Para grupos específicos também, né? Como menores de 5 anos de idade, crianças portadoras de comorbidades, né, como asma, diabetes, problemas cardíacos, prematuros. Então, são situações que podem evoluir com maior gravidade. Então, essa medicação específica para o vírus influenza vai evitar que complique, né, com necessidade de internação, necessidade de suporte de oxigênio, né, em nível hospitalar.
Então, basicamente assim, seguir sempre a orientação do pediatra, né, e procurar uma avaliação de emergência quando tiver sinais de gravidade. Sim. Doutora, a gente percebe que o número de crianças procurando principalmente HCM, os outros hospitais, para beneficentes portugueses e outros hospitais na cidade, cresceu bastante em relação aos casos de crianças. Em que momento a mãe deve procurar a unidade de saúde ou aquela a gente sabe muito hoje com o WhatsApp, o pediatra tem 24 horas no ar. Que momento diferenciar isso de quando ir até na unidade básica de saúde, se não tiver plano de saúde, né? Claro. Ou no pronto atendimento, enfim. Qual o limite? O que a senhora orienta nesse sentido? Lembrar que assim, que o WhatsApp é uma orientação, né? Não dá pra gente fazer uma consulta, como muitas das vezes... Quer fazer ligação de vídeo? Não dá, né? A gente assim vai orientar, procura emergência, observa mais um pouquinho. Então é importante que o atendimento emergencial, né? Um pronto atendimento, seja buscado em caso de desconforto respiratório, né? A criança prostrada, sonolenta, com dificuldade de aceitação de líquidos ou alimentos, a criança com aquela tosse contínua que não está passando, febre alta, persistente, né, chiado no peito. Então, nesses casos, a criança está prostrada, né, não está ali interagindo bem, né, no ambiente. A criança, mesmo sem febre, ela está caída, né? É normal, às vezes, na hora da febre, a criança ficar mais prostrada, mas depois que passa a febre, ela começa a brincar, se alimentar. Então, nesses casos, que são sinais de alarme, a família deve procurar, sim, um atendimento de emergência para, né, avaliar necessidade de internação ou alguma medicação naquele quadro emergencial mesmo. A gente está falando de crianças menores, mas também nós temos a fase do pré-adolescente, aquelas crianças que estão entrando na adolescência. Muda o cenário, o quadro das complicações? No caso ali, a criança já vai conseguir falar mais ou menos o que está sentindo. Então, às vezes ela pode reclamar, estou com falta de ar, não estou conseguindo respirar, né? Estou com dor no peito, né? Então, muitas das vezes ela vai relatar, né, o sintoma. E aí, nesse caso, também procurar o atendimento de emergência. Quando a inalação ela é necessária, porque parece que é um efeito psicológico da banheira. Vamos fazer uma inalação que vai... E aí para a criança, ela acha que é super legal colocar, né, a máscara, né, fazer a inalação, a fumacinha. Isso, mas quando de fato ela gera resultados, e qual o medicamento que pode ser colocado ali, doutor? Ter cuidado com a quantidade, né? Sim, lembrar que a inalação é um veículo, né, uma forma de você administrar algum medicamento para sintomas respiratórios, ou seja, que vai atuar na via respiratória. Então, ali, algumas mães fazem uma inalação só com soro, mas muitas das vezes não tem um benefício esperado, né? E a gente utiliza a nebulização, né, a inalação, para colocar medicamentos, como broncodilatadores, né, para aliviar, no caso, uma crise de asma, né, um chiado. Então, a nebulização ou inalação, ela é uma forma de administrar medicamentos inalatórios, que vão atuar na árvore brônquica, né, nos brônquios, muitas das vezes inflamados, com espasmo, né, ou então a gente usa um broncodilatador, por exemplo, para aliviar o sintoma naquele caso. Alguns pacientes podem utilizar um corticoide inalatório, tá? Também como efeito anti-inflamatório. Então, alguns casos, só o soro fisiológico não vai ter o benefício esperado. Então, lembrar que qualquer medicação inalatória, tanto a dose como o medicamento em si, tem que ser prescrito pelo médico, né? Não utilizar doses por conta própria, porque pode ser excessiva, né? Ou mesmo dose baixa que não vá surtir algum efeito. Sim. Doutor, o tratamento do resfriado, da gripe, leva quanto tempo? Normalmente a criança se consegue se recuperar em quanto tempo? A gente sabe que os quadros virais simples, né, eles são autolimitados. A criança vai ter uma melhora em torno de 5, 7 dias, né, dos sintomas gerais, dos sintomas gripais, como coriza, tosse, dor de garganta, às vezes é uma febre baixa, que ali 2, 3 dias melhorou.
Agora, quando esse quadro vem com uma gravidade mais expressiva, uma febre alta, prolongada, queda do estado geral, que a gente vá pensar em influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe, eles são sintomas mais intensos, né? E podem durar mais dias, ou seja, uma febre um pouco mais prolongada, os sintomas de tosse com secreção também durando aí às vezes uns 10 dias. Mas a gente sempre orienta aquele quadro respiratório em que a criança não está melhorando nesse prazo, 5, 7 dias, alertar para complicações, né? Então a criança pode fazer, por exemplo, uma sinusite, uma otite, uma pneumonia, que seria uma alteração de maior gravidade. Então por isso que a gente sempre orienta. Não está melhorando naquela primeira semana, ou a criança passou por esses dias, 7 a 10 dias, e começa a piorar de novo, volta uma febre que ela já tinha melhorado, a tosse se acentua, a criança está cansada, está mais prostrada, ela tem que passar por uma avaliação, porque muitas das vezes pode ter complicado, né, com uma infecção bacteriana, que é comum vir após um quadro, por exemplo, de influenza ou de um resfriado. Sim. Doutora, a gente estava comentando nos bastidores a questão da Covid. Mais tranquilo a questão da Covid? O cenário mudou, né? O cenário mudou, a gente tem menos, né? Não vou dizer que acabou, não acabou, né? É um vírus que está circulando ainda, mas não é o cenário atual, que a gente tem tantos casos positivos conforme estivemos lá atrás. Eu acho que isso também teve um impacto na época da vacinação. Lógico que não é o cenário ideal, a gente ainda tem muitos pacientes que não são vacinados, né? Isso é ruim, porque abre uma chance de que, se pegar a Covid, né, se infectar, pode ainda evoluir com formas graves, né, e sequelas pós a Covid também. Então, eu reforço que a vacinação da Covid é importante, assim como as outras vacinas, né, e o cenário atual agora, a gente tem bastante influenza, né, muitos casos de influenza positiva, influenza A, influenza B, o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite, né, que é o vírus principal da bronquiolite, então, principalmente em crianças menores, mas a gente também tem esse vírus em crianças maiores, podendo causar ou um resfriado simples, mas até crises de asma, e outros vírus, como o rinovírus, que é o vírus também do resfriado comum, mas que também pode causar asma, bronquiolite nas crianças. Sim. Doutora, a questão dos medicamentos, houve uma evolução ou eles se mantiveram ao longo da história? Porque já teve uma evolução grande das décadas anteriores para até agora, né? Se mudou foi dosagem, a qualidade das bombinhas, qual que é a importância? Porque nunca se para, né, de investimentos das grandes farmacêuticas. Como é que é essa situação? Sim, na verdade não tem tantas mudanças assim. As medicações, elas são a mesma, né, ao longo do tempo, que às vezes a gente faz ajustes em relação às doses, baseadas nos consensos, né, nas diretrizes, para sempre oferecer a melhor dose para a criança, eficaz, né, para não fazer uma dose excessiva também. Então, no decorrer dos anos, a indústria vai sempre oferecendo para a gente ou marcas novas de medicamentos, né, ou algum ajuste ali na dosagem ou na própria terapia inalatória. Então, isso a gente vem acompanhando a evolução da indústria farmacêutica no decorrer dos anos. Lógico, há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha, né, o mesmo recurso ou a mesma gama, amplitude de marcas que a gente tem hoje, né? Então, assim, hoje, com o avanço, né, da ciência, a gente tem marcas novas surgindo, né, e sempre em benefícios dos nossos pacientes. Sim. Doutora, a gente tem também campanha de vacinação da gripe. Vacinar sempre é preciso, né? Sim. É preciso e é necessário a vacinação. Sim, com certeza. Inclusive das crianças, né, contra a gripe. Sim. Qual que é a opinião da senhora sobre o assunto? Eu sou totalmente a favor da vacinação, né, e eu reforço muito, né, os meus pacientes que passam em consulta, eu sempre faço questão de olhar a caderneta de vacinação e sempre orientar vacinas faltantes, né, não só da parte respiratória, mas de outras que estão no calendário vacinal. Então, assim, o nosso programa de imunização nacional, né, do Brasil é um dos mais fortes que a gente tem. E, graças a Deus, muitas doenças, né, conseguem ser controladas ou até erradicadas por conta da vacinação. Lembrar que a vacina não é 100%,
de prevenção, ela pode acontecer uma determinada doença, porém com menos gravidade, com menor risco de mortalidade e menos complicação, né? Então a gente tem um cenário que ficou muito abalado na época de pandemia, com quedas de vacinação importante, né? Mas hoje vem engatinhando, ou seja, vem tentando recuperar, né, essa perda vacinal. E eu acho que é muito importante manter a caderneta de vacinação da criança em dia, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Lógico, tem outras vacinas que estão recomendadas também pela sociedade, pelas sociedades médicas, tanto de pediatria quanto de imunização, mas que infelizmente, às vezes a família não pode arcar com o valor, né? Mas sempre a gente fala, tenta se esforçar um pouquinho, né? Às vezes faz uma ajuda ali da família para tentar complementar essa caderneta de vacinação da criança, mas a vacinação é extremamente importante para evitar doenças infecciosas, né? Suas complicações, gravidade, sequelas e principalmente a morte. Doutora, é verdade ou mito que a vacina transmite a gripe? Não, de jeito nenhum. Né? Eu ouvi muito isso. Não vou tomar vacina porque eu fiquei gripada depois que tomei a vacina, né? A vacina, ela é oferecida no período sazonal, ou seja, essa época do outono e inverno, que é onde você tem mais circulação dos vírus. Então, muitas das vezes você toma a vacina e se infecta, mas só que não foi pela vacina. A vacina, ela é de vírus morto, ela não tem ativação para causar doença, tá? Mas ela vai criar uma resposta imunológica que começa a agir, vamos dizer assim, após umas 2 semanas da vacina, o paciente, né, a pessoa que tomar a vacina, ela vai ter um tempo de proteção. Lógico, não vai proteger o ano inteiro, mas vai proteger ali em 6 meses, mais ou menos, que caso ela se infecte, né, que é essa época do ano, né, mais frequente, ela tenha sintomas mais leves e evite, né, internação, pneumonia, complicação. A minha filha mesmo tomou a vacina em março, 3 semanas depois ela pegou uma influenza B. Tá? Eu testei, eu fiz o painel viral dela, porque os sintomas eram bem sugestivos, né? Então eu testei para ver se realmente era. Então ela foi vacinada e teve influenza B 3 semanas depois. Então, assim, não é que a vacina, ela não vai proteger 100%, a pessoa pode se infectar, mas ela teve 2 dias de febre e acabou. Talvez se ela não tivesse vacinado, ela poderia ter tido uma forma mais intensa, né? Então, mesmo que a pessoa tome a vacina, ela pode adquirir a infecção pelo vírus, né, da influenza, mas de uma forma mais leve, mais branda, sem correr o risco de ter uma complicação, né? Sim. Então a vacina, ela não causa gripe. Doutora, o poder público cumpre o seu papel, a Prefeitura de Rio Preto, Secretaria de Saúde. A gente vê agora uma busca ativa para vacinação. Isso é importante? Eu acho que é muito importante, assim, já que muitos não vão tomar a vacina, então se a gente realmente puder, que leve a vacina até, né, a população. Então agora a gente tem visto uma movimentação de ter essa oferta da vacina nas vias públicas, né? Então na represa, em condomínios, nos shoppings, né? Porque assim, para não ter desculpa, eu não pude ir no posto de saúde durante a semana para me vacinar por conta às vezes do horário ou do trabalho. Então agora tendo disponível nos finais de semana, né, a vacina, como eu falei, né, em vias públicas, eu acho que é muito importante, é fundamental, é uma ação muito importante da Secretaria de Saúde, porque a gente tem bastante casos de pacientes internados com síndrome respiratória grave pela influenza, né? Então é uma forma da gente até tirar essa sobrecarga dos hospitais, né? Evitando essas idas, essas complicações nos hospitais. Então é importante sim que as pessoas se vacinem, né? Principalmente as crianças pequenas, abaixo de 6 anos de idade, os idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, né? Enfim, eu acho que toda a população geral precisa se conscientizar que a vacina é importante e eles devem se vacinar. Vacina não faz mal. De jeito nenhum, só faz bem. Tá certo. Doutora, a lavagem nasal sempre é um debate que também está em voga. A limpeza que é feita pelos pais, em que momento ela deve ser feita, pode machucar
como for feita, a velocidade que for, e como fazer, se orienta a fazer nasal, ou não? A lavagem nasal é importante, né, no sentido de dissolver, de fluidificar ali a secreção, né, de evitar com que aquele muco, aquela secreção fique ali parada por muito tempo, a ponto de proliferar bactérias que vão ficando ali dentro, né? Além disso, de umidificar as narinas, tirar os poluentes que a gente inala pelo nariz. Então, principalmente a criança pequena que não sabe assoar, não sabe retirar aquele muco, né, do nariz. Então, a lavagem, sim, ela é importante, né, desde que ela seja feita com um volume adequado. A gente tem volumes para a faixa etária, né, temos vários tipos de dispositivos, em spray, em seringa, em garrafinhas, né? Então, tudo isso a gente orienta qual que é a melhor forma de fazer da criança, a forma correta na posição, nunca utilizar força, jato forte, sempre uma lavagem mais gentil, que a gente chama mais suave, né? E a gente sempre recomenda volumes adequados, não posso colocar um volume muito alto numa criança de 2, 3 anos, porque isso pode sim levar, por exemplo, um acúmulo de secreção no ouvido, da dor de ouvido, né? O próprio trauma da lavagem com força ou excessiva pode, né, machucar o nariz de uma criança pequena. Então, é importante, sim, os pais criarem uma rotina, né? Lógico, no dia a dia, a criança estando bem, às vezes chegou da escola, numa hora do banho, cria o hábito de fazer uma limpeza, até para remover aquelas crostas, muco, que fica ali parado. Agora, criança resfriada, com quadro gripal, é importante intensificar um pouco mais essa lavagem, para não ficar o acúmulo ali de vírus, favorecendo a proliferação de bactérias também, e fora isso, conforto para a criança poder respirar melhor, conseguir mamar, dormir, porque o muco, né, o nariz muito congestionado, com secreção, incomoda também, né, para a criança ficar mais confortável. Sim. Doutora, a gente teve um hábito durante a pandemia que foi o uso da máscara. Máscara de pano, máscara aquela profissional. Isso. E hoje a gente não vê. A pessoa, às vezes, ela está com gripe, ela está gripada, ela está doente e ela não faz o uso da máscara. Como agir? Como é hoje o ato? Qual que é a orientação que a senhora dá? Porque às vezes mudou, inverteu. Hoje as pessoas acho que sentem um pouco de receio, de vergonha de usar a máscara, né? A máscara é uma proteção, né, e uma forma de evitar contaminação para outras pessoas, né? Então, a partir do momento que você está com um quadro gripal, né, uma síndrome gripal, é importante que você evite também contaminar outras pessoas, até porque essas infecções, elas são transmitidas através de gotículas de saliva, que saem na fala, na tosse, o nariz, né? Então, por exemplo, uma criança com quadro gripal resfriado, ou gripe mesmo, ela não deve ir para a escola, né? Naquela fase de transmissão, que normalmente é uma semana. Né? Isso é uma coisa muito frequente, que a gente vê uma criança indo para a escola, todos os outros da turma vão acabar se infectando. Isso a gente tem visto com bastante frequência. E no período que a criança tiver com sintomas, né, gripais, que ela use máscara, né? Caso ela precise sair de casa, ir em algum lugar, ou vai ao médico, ou vai ao hospital, justamente para diminuir essa transmissão dos vírus e evitar com que ela se infecte com outros germes também, até porque ela está passando por um processo de infecção, o sistema imunológico sempre cai um pouquinho, né, e está ali trabalhando para esse quadro, né, infeccioso atual, então favorece com que a criança às vezes se infecte com outros, né, com outros agentes. Então, assim como a máscara é importante para evitar a transmissão, a lavagem das mãos é muito importante, né? Porque é através das mãos que a gente também acaba contaminando outros ambientes ou outras pessoas também, né? Então, sempre lembrar das medidas de higiene, quando for tossir ou espirrar, protege, né, com o lencinho ou, né, com o braço. Então, são medidas de evitar a propagação, de evitar contaminação dos ambientes e de outras pessoas também. Então, a máscara, se tiver com sintomas respiratórios, é importante ser utilizada. Aqueles medicamentos mais populares, os comprimidos, combate à gripe, funcionam mesmo? Tem até versão de dia,
versão para noite. Os antigripais, Os antigripais. Eles funcionam ou não? Na verdade, assim... No começo, muita gente, tô com uma coriza aqui, sentiu um desconforto, lá na garganta, né? Já vai, já compra pastilha, já... na verdade, nenhum deles trata o vírus, né? Na verdade, são assim... medicações que vêm, né, ofertar muita oferta, né, para todo mundo ali na prateleira da farmácia, né, que você tem acesso à vontade, né, que muitas das vezes é usado de forma indiscriminada, né. Então a gente sabe que, como eu falei no início, né, sintomas de gripes e resfriados, tirando a gripe que tem um medicamento específico, que é o oseltamivir, que é um antiviral, mas para os resfriados, nenhum desses medicamentos vai encurtar o período do vírus. A pessoa vai ter sintomas decorrente do vírus, ela pode até sentir algum conforto por descongestionar o nariz, por aliviar aquela sensação, né, de coriza. Mas o que a gente mais recomenda é dormir um pouco melhor. Reduz a tosse, doutor? Esse medicamento reduz a tosse? Na verdade, eles são uma mistura de descongestionante, um antialérgico, um analgésico, né? Então, tudo misturado, uma salada, né? E que para criança a gente não recomenda. Por quê? Porque pode ter efeitos colaterais, né? Então, existem alguns descongestionantes que podem causar arritmia cardíaca, que pode aumentar a pressão. Tem alguns que tem na sua composição antialérgico, então a criança já fica sonolenta. Tem uns que na sua composição tem analgésico, por exemplo, que tem a função de antitérmica, então pode mascarar a febre. Então é importante que esses medicamentos descongestionantes, né, antigripais, não sejam utilizados em crianças por conta do risco de efeitos colaterais. Então o que a gente recomenda mesmo é uma boa lavagem nasal, hidratação para aliviar aquele ressecamento, né? O pigarro, que é muitas das vezes a secreção que goteja por trás da garganta. Então muitas das vezes a lavagem nasal, a inalação com algum medicamento específico, se for indicado, vai ajudar a aliviar o sintoma, não vai, na verdade, tratar o vírus. Sim. Então a gente vê a geração dos nossos pais, o Vic no pé, o lenço na garganta, né? com álcool na garganta. Isso é recomendado hoje? Qual é a opinião do senhor? Funciona ou não? A mesma coisa. As mães passam no pé da criança, né? Põe a meia depois em seguida para deixar muito. Na verdade, aquela questão do mentolado, do eucalipto, pode dar assim, um certo alívio, mas também não é recomendado utilizar em criança, até porque alguns pacientes, por exemplo, asmáticos, que tem já uma via aérea mais sensível, né, mais inflamada, ao inalar essa essência pode desencadear crises, né? Um broncoespasmo. Então a gente não recomenda, tá? Principalmente aqui, nessa região do pescoço, que é mais próximo da face. Mas assim, na verdade seria a questão de botar no pé e meia, seria mais um conforto ali, né? Aquece um pouquinho ali as extremidades, mas não que isso vá fazer o alívio ou a cura ou o controle ali dos sintomas do resfriado, por exemplo, que a criança está passando. A gente não recomenda também. Sim, doutor, como é que chega ao diagnóstico de asma? A mãe não sabe que o filho ainda tem asma. Qual o primeiro susto que a mãe... Você percebe que a família fala, nossa, ele vai desenvolver asma? Sim, a asma na criança, a gente começa a pensar, assim, diagnóstico de asma em menores de 5 anos é um pouco mais difícil, porque os sintomas estão muito relacionados, se confundem um pouco com quadros virais. A gente sabe que os vírus também podem desencadear o chiado, né, a sibilância, o broncoespasmo. Então, a gente utiliza de algumas ferramentas, né, ferramentas clínicas para dar o diagnóstico de asma em crianças pequenas. Então, por exemplo, crianças que têm uma tosse persistente, prolongada, uma tosse noturna, uma tosse desencadeada por atividade física, né, desconforto para respirar, aquela criança que está sempre indo à emergência porque está cansada, né, com o peito chiando ou afundando as costelinhas, é uma criança que tem limitação para brincar, não consegue correr, não consegue realizar as suas atividades, acorda muitas das vezes à noite com crises de tosse, né, é uma criança que às vezes já tem um histórico de alergias prévias, ou alergia alimentar, ou dermatites na pele, sintomas de
rinite associados, né? Quando tem um histórico familiar, um pai ou a mãe, ou mesmo os irmãos com histórico de asma e rinite, então a gente vai juntando essas características, né? E, então o diagnóstico da asma é clínico, né? Justamente com uma boa história que a gente conversa com a família, examinando a criança, né? E a gente vai falar, olha, abaixo de 5 anos a gente já fala uma possível asma. Seu filho tem uma possível asma, porque ele tem essas características, né? Agora, já a criança acima de 6 anos de idade, a asma é mais fácil da gente dar o diagnóstico, porque já passa um pouquinho daquela fase pré-escolar em que a criança tem mais contato com os vírus e se infecta mais facilmente. Então, a partir dos 6 anos de idade, quando tem esses sintomas, tosse frequente, tosse noturna, tosse aos esforços, chia o peito, tem falta de ar, ou dor no peito quando realiza alguma atividade física, é mais preciso a gente falar sobre asma. Fora que os exames que a gente normalmente pede, que é a espirometria, que é uma prova de função pulmonar, a criança maior já consegue realizar, né? Não que esse exame vai dizer só por ele que tem asma. Como eu falei, o diagnóstico da asma é clínico. Mas ele, se vier alterado, associado ao quadro clínico, é um fator a mais, né, uma obstrução dos brônquios é um fator a mais para a gente concluir, né, o diagnóstico de asma e aí sim falar para a família que essas condições, o exame clínico, a história do paciente, o exame que ela realizou, ou mesmo algum teste alérgico que comprove que essa criança é alérgica, a gente consegue informar, seu filho realmente tem asma, é uma asma alérgica, é uma asma não alérgica. As crianças obesas também, que estão acima do peso, também é um fator para asma, né? Então, tudo isso a gente, na consulta, a gente consegue pegar essas informações e já passar um diagnóstico ali, ou uma possível asma, ou realmente tem asma ali de acordo com a idade para a família. Sim. Doutora, atividade física, natação, ela é fundamental, primordial em alguma fase da infância? A senhora acha que toda criança deveria fazer? Não só a natação, mas qualquer atividade física é importante, tá? As pessoas acham que meu filho tem asma ou bronquite, que muita gente fala, tem que fazer natação, vai curar com a natação. Não, né? A natação associa naturalmente. Não vai. A criança, muitas das vezes, elas entram em remissão de asma, e às vezes associa a natação que curou, mas às vezes ela estava em tratamento, entrou numa natação e com o tratamento ela controlou, ou seja, ela entrou em remissão, mas às vezes a mãe acha que foi a natação, a família acha que foi a natação, mas não é só a natação. Eu falo que qualquer atividade física é importante para o mecanismo cardiopulmonar, né? Então, assim, não é nenhuma contraindicação quem tem asma não praticar atividade física. Ela tem que fazer, ela deve praticar atividade física, tá? Para a saúde em geral, mas também para a parte respiratória, tá? Principalmente as crianças que estão acima do peso, que a gente sabe que piora a condição da asma, mas mesmo a criança que está no seu peso, né, ideal, a atividade física, ela é benéfica para quem tem asma, desde que a criança esteja em tratamento com, né, o pneumopediatra, esteja usando as suas medicações de forma correta, porque a gente sabe que o exercício físico em pacientes asmáticos não controlados, não tratados, pode causar crise, né? Então é por isso que é importante que a criança esteja em acompanhamento, em tratamento, e aí sim ela vai ser liberada e ela deve praticar atividade física, né? Natação, judô, né, academia, futebol, dança, né? E assim, graças a Deus, a maioria dos meus pacientes que têm asma e que estão em tratamento, todos levam uma vida de atividade física normal. Sim. Doutora, outra preocupação das mães geralmente é o choque térmico. Uhum. Ele desencadeia, de fato, as doenças respiratórias também, esse choque térmico. Que Rio Preto, hoje nós estamos com uma temperatura amena, tranquila. Amanhã pode estar quase 40 graus novamente, né? Como evitar esse choque térmico e quanto ele é prejudicial à saúde das crianças menores, principalmente? O que acontece nas variações bruscas de temperatura é a questão da mucosa respiratória, onde ela sente mais a
a questão da umidade, né, a questão da variação climática mesmo. Então isso acaba irritando as vias aéreas, né, e consequentemente se você irrita, se você inflama mais, você abre mais porta para vírus, para alérgenos desencadear crises, né? Não só crises alérgicas, mas também vírus, né? Infecções. Então, o que acontece é isso, mudou de muito frio para quente, de quente para o calor, a mucosa, o nosso tecido respiratório, muitas das vezes não consegue acompanhar tão rapidamente essa variação. Aí é onde acontece essas infecções ou esses quadros alérgicos, né, de acordo com a questão climática mesmo. E aí por isso que a gente sempre reforça, tá sempre com a mucosa úmida, lavando o nariz, né, umidificando as narinas, hidratando, bebendo bastante líquido, que isso também ajuda a umidificar, a hidratar a nossa mucosa respiratória. Sim. Né? Doutora, faltou algum tema que seja primordial para a gente levar para os pais, para as mães, nesse período que você acha que é importante tá falando? Essa aqui é até a câmera da senhora, que a senhora quiser mandar um recadinho para as mães. E também onde fica o consultório da senhora? Se a senhora atende todos os planos de saúde. A senhora atende o plano do Bem Saúde, por exemplo? Atendo, Bem Saúde eu atendo Unimed também, atendo CACI e consultas particulares, né, no consultório. Sim. E teve alguma situação que a senhora pode passar alguma mensagem para os pais, para as mães? Eu queria só reforçar um outro assunto, o tema que a gente falou anteriormente em relação à piscina, né? Que muitas mães relatam sobre, foi para a piscina, ficou doente, né? O que acontece é que muitas das vezes o cloro da piscina, ele irrita a mucosa nasal também, né? Então, às vezes, a criança foi para a piscina, então não é que é uma alergia ao cloro no local, é que ele é um irritativo, né? Então, o cloro da piscina em contato com substâncias da nossa própria pele, né, de cremes, de protetores solares, então aquilo forma um composto, que aquilo evapora. E ao inalar esses compostos, né, que ficam em suspensão no ar, isso vai irritando a mucosa. Então, são crianças que fazem rinite, sinusite, ou até mesmo broncoespasmo por inalar essas substâncias, né? Então, às vezes, crianças que têm muitos sintomas relacionados à piscina, né, às vezes está relacionado à questão do excesso de cloro, né? Então, às vezes, a criança faz natação, às vezes a gente dá a opção de mudar para a piscina, que não seja de cloro, seja um ozônio, seja salinizada, para diminuir o contato com essa questão do cloro. Então, isso é uma observação que muitas das vezes a gente acaba orientando, né, na consulta mesmo. Sim. Tá? Mas em relação a essa época que a gente está vivendo agora, primeira coisa, vacinem. Né? Não deixem de dar as vacinas recomendadas para a idade da criança, né? As vacinas são seguras, são importantes, previnem formas graves, né, de doenças, complicações. Então, é muito importante não deixar de cumprir com o nosso papel, né, de pai e mãe. Também tenho filhas e eu, né, não só por ser médica, mas como pais, a gente tem que ter a responsabilidade de proteger nossos filhos, né, de doenças, né? A gente não quer ver nossos filhos doentes, ainda mais sabendo que pode complicar. Então, é importante não deixar de vacinar. Questão de evitar que crianças doentes vão para a escola nessa fase, para se autoproteger e para evitar que as outras crianças que não estão doentes se contaminem, né? Porque agora é a época que a gente está tendo maior circulação de vírus, né? E consequentemente as bactérias podem se aproveitar desse momento. A gente tem crianças internadas com pneumonias complicadas, a UTI, né, com vários quadros respiratórios, de crianças entubadas com vários tipos de infecção. Então, a nossa orientação é alertar, né, para evitar essa contaminação, essa disseminação, além da vacina, manter crianças com uma rotina de alimentação saudável, isso também melhora o sistema imunológico, a lavagem nasal com soro, como a gente já comentou, uma boa hidratação, a criança ter contato com a natureza, ao ar livre, isso vai também estimular o sistema imunológico bom para essa criança, uma rotina de sono, praticar atividade física, tudo isso ajuda a construir o sistema imunológico da criança que está em desenvolvimento, né? E as vacinas, obviamente. Lógico, tem crianças que passam por, que têm outras doenças, que têm outras comorbidades, né? Que aí, lógico, merecem um tratamento mais
individualizado, especializado. Mas, assim, no geral, 90% das infecções respiratórias em crianças são por vírus, né? E a gente, assim, não tem o que fazer, mas são essas orientações que eu dou. Observar os sinais de alarme, né? Manter a criança nessas condições de alimentação, de hidratação, de lavagem nasal, observar qualquer desconforto para a criança respirando, cansadinha, gemendo, afundando as costelinhas, né? Uma tosse que a criança não consegue parar de tossir, está cansada, está com uma febre alta que não está melhorando, né? Procurar o atendimento, né, de emergência para descartar, né, por exemplo, uma bronquiolite nos menores de 2 anos, uma pneumonia, né, ou mesmo só uma síndrome gripal. Então, é importante ficar atento a esses sinais. Não, bacana. Doutora, isso nós vamos nem entrar na questão do celular hoje, né? Que é outro problema, né? Que muito celular. Já falou da criança ir na natureza, andar descalça na grama, né? Quanto tempo que muita criança não teve a oportunidade de passar para fazer isso, né? Com areia, né? Sim. O sítio dos avós, lembra? Sim, muita andar gente, na grama, né? Andar descalço, isso tudo faz muito bom para o sistema imunológico, né? Ele está se preparando. Agora, a criança que fica dentro de casa, fica na tela, que estímulo ela vai ter, né? Aí vai para a escola, então tem contato com um monte de agentes infecciosos. É natural que a criança nessa fase, né, pré-escolar, até uns 5 aninhos de idade, tenha bastante infecções respiratórias, né, outras infecções também. A gente fala que é uma média de 6 a 12 infecções respiratórias, vírus, durante um ano, pelo menos, né? Às vezes tem até mais que uma vez no mês. Justamente pela imaturidade ainda do sistema imunológico, né? Pelo pouco contato que ela teve, né, no ambiente com esses agentes infecciosos. Então, ela vai ficar, né, doentinha com mais frequência, né? E à medida que vai crescendo, tudo isso vai mudando, né? Vai amadurecendo, né, o sistema imunológico da criança. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação aqui da senhora no podcast. Agradeço demais e volte mais vezes. Ah, com certeza. Eu que agradeço aí mais uma vez pelo convite, né? E sempre que precisar, estamos aí à disposição. Tá certo. Pessoal, eu conversei com a doutora Roberta Costa Palmeira, ela que é pneumopediatra, uma das referências aqui em Rio Preto, quando o assunto é asma, questão de pneumologista mesmo. A doutora é referência aqui em Rio Preto. Região, né, doutora? A senhora que é carioca, a senhora já está aqui há muitos anos, né? Eu já estou aqui há 18 anos. Já! Só que eu não perdi o sotaque ainda. Não perdi o sotaque. Mas eu atendo bastante gente, não só de Rio Preto, mas vem, né, pacientes de outras cidades vizinhas também, né? Então, assim, a gente está aqui para ajudar. Muito estudo, né, doutora? Muito estudo, muito trabalho árduo. Pessoal, olha, agradeço que você que acompanhou aqui essa entrevista com a doutora, então, Roberta Costa Palmeira, você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, com os cortes no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado, o seu sempre. Um grande abraço, turma!